Fala galera, boa noite. Para nós é um prazer, é uma alegria poder estar aqui nesse momento, dando o pontapé inicial, né, Matheus, ao nosso programa, o nosso Podchat Evolution. É um projeto que a gente já vem trabalhando já há alguns dias e nessa noite a gente, em meio a tantos percalços, a gente está conseguindo gravar o nosso primeiro episódio, onde vai ser apresentado qual que é o projeto, qual que é a ideia do projeto, o que vai compor, qual que é o objetivo central. É lógico que dentro desse objetivo central a gente também pode explorar e aproveitar diversas oportunidades, né? E para mim é um privilégio, é um prazer. E aí, Matheus? Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à faculdade que cedeu o espaço, cedeu toda a infraestrutura para a gente estar aqui falando. E queria agradecer também ao Elson, que participou, que ajudou. Tamo junto, né, Matheus? Tamo junto desde o início aí, desenvolvendo logo, desenvolvendo roteiro. Sim. Por enquanto, as nossas ferramentas profissionais ainda estão disponíveis, mas a gente vai entregando o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Afinal de contas, o objetivo principal eu acho que é muito mais externo do que interno. É muito mais apresentar qual que é a ideia da gestão empresarial do que propriamente apresentar o Matheus e o Elson. Então, eu acho que é lógico, né? Quem vai nos acompanhar precisa saber quem somos nós, de onde nós viemos, e eu tenho certeza que vai ser um projeto muito bacana. Também queria pegar o gancho aqui do Matheus e apresentar, agradecer, na verdade, a todo mundo que está nos acompanhando. Um beijo à minha esposa, que eu estou devendo, Matheus, não sei você, mas eu já saí de casa com uma dívida. Mandar um beijo aí para minha esposa, que eu tenho certeza que é a minha principal apoiadora, dentre tantos outros aí que está nos apoiando. Eu acho que é importante você também mandar essa mensagem, Matheus. Um beijo para minha esposa, eu também sou muito grato pelo apoio que ela me dá todo dia. E também queria agradecer a minha família também por estar assistindo, né? E é isso aí. E eu tô um pouco nervoso, na verdade. Primeira vez que eu tô gravando, nós tivemos uns problemas, né? Eu fiz a conta para fazer o podcast, só que a conta não deu certo, daí tive que abrir a live na minha conta mesmo. Deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui, Matheus. Galera, nós precisamos de 50 inscritos para poder fazer a primeira transmissão no YouTube. Então, a gente já gostaria de contar com vocês aí, para ir lá no YouTube, se inscreve, curte, compartilha, porque a ideia é bacana. Eu tenho absoluta certeza que para aqueles que gostam do tema e que esperam uma oportunidade, vai poder se beneficiar de alguma forma desse projeto. Então, hoje nós somos os nossos convidados, né, Matheus? A gente vai se apresentar hoje para vocês. E nós vamos fazer um bate-volta. Eu primeiro vou perguntar para o Matheus e depois o Matheus devolve a pergunta, né? Então, quem que é o Matheus? Quem que é o Matheus? Qual que é a idade do Matheus? Eu tenho 25 anos, eu sou estudante de Ciências Contábeis, eu trabalho como servidor público na Prefeitura Municipal e eu quis abrir esse podcast para falar sobre gestão. A gente estudou muito e a gente sempre falava muito e como a gente sempre tinha muito assunto e nunca acabava, a gente resolveu fazer o podcast, fazer o programa para a gente trazer novas pessoas e falar sobre esse assunto. É verdade, é bem verdade, Matheus. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez quando nós saía daqui, né? Normalmente tem alguns professores que, de durar aqui um pouco os professores, são mais liberais, 9h40, 9h50, tá liberando nós. Tem outros que vai 10 horas ele tá fazendo a chamada. E muitas vezes saía eu e o Matheus aqui, a gente começava a conversar sobre gestão e de repente a gente perdia o horário e tinha que sair corrido. Chegava 11 horas em casa. É isso aí, a patroa chamava atenção. Mas, cara, para mim é uma oportunidade única poder estar aqui, né, com um cara que eu admiro, que eu respeito, que eu gosto muito. Durante um período da minha vida eu aprendi que a gente tem que estar do lado de pessoas que vai nos impulsionar, né, e vai nos ajudar a
a alcançar os nossos objetivos, aqueles objetivos positivos. E jamais não se aproveitando da amizade, mas podendo ter essas pessoas próximas de nós. Eu acho que é muito importante a gente ter um ciclo de amizade que nos impulsiona para alcançar os nossos objetivos. E o Matheus Matheus, obrigado. Matheus eu sou muito grato. É um cara desse daí. É. Então, Matheus já falou, E você? Quem é você? Isso, falei. Qual a sua idade? O que você faz? Falei para o Matheus. Você chegar até aqui. Falei para o Matheus, eu falo demais, então a hora que você quiser me cortar, fica à vontade, porque se você não falar nada, eu falo. Se você não fala nada, eu sou o contrário. Cara, Matheus, meu nome é Welson, eu sou natural de Recife, Pernambuco. Eu tenho 32 anos de idade. Estamos juntos aí cursando Ciências Contábeis no 5º semestre. Somos os 2 mais velhos da turma. Verdade. Mas é uma galera que, apesar da idade estar bem abaixo, mas é uma galera muito matura, muito responsável, uma galera muito profissional, muito bacana. Já falei, né? Tenho 32 anos de idade, sou natural de Recife, Pernambuco. Trabalho na Martins Contabilidade. Deixa eu fazer aqui logo o merchandise aqui para o meu chefe, né? Trabalho na Martins Contabilidade, sou auxiliar administrativo da Martins Contabilidade, porém atuo ali no departamento contábil, junto com uma galera bacana também. Cheguei nessa cidade aqui em 2010, isso aí, com 18 anos, e hoje nós já estamos aí praticamente já sou luverdense, né? Eu vou fazer 15 anos já aqui nessa cidade, em dezembro eu faço 15 anos, e para mim gratidão, não tem outras palavras assim que definam a minha vida para cá. Gratidão primeiramente a Deus, né? Gratidão à minha família pelo suporte, pelo apoio que deu, gratidão a todos aqueles que de certa forma me ajudaram na minha carreira profissional e formaram quem é o Welson hoje. A gente vai conversar um pouco sobre os nossos objetivos, né, Matheus? E aí, Matheus, qual que é o público-alvo? Quem que você pretende alcançar com esse projeto aí? Nosso público-alvo são todas as pessoas que são profissionais, que têm empresa ou que trabalham em alguma empresa, que queiram melhorar, queiram aprender sobre gestão, e também toda e qualquer pessoa que queira aprender sobre empreendedorismo, liderança, né? É isso aí. Como eu falei desde o início, né, eu acho que esse projeto aqui, ele é um projeto muito legal, porque a nossa ideia é conversar sobre gestão, né? Desde o gestor até aquele... Até trazer os funcionários também. Isso aí. Nossa ideia inicial era de trazer os funcionários da BRF para falar aqui no podcast. Então, a nossa missão aqui, eu acho que é tratar o assunto com respeito, independente da empresa, tá? Jamais será aceito qualquer tipo de comentário ofensivo sem um embasamento, né, Matheus? Porque quando a gente conversa sobre gestão e sobre qualquer assunto técnico, não é o eu acho. Tem que ser correto. Tem que talvez a gente em algum momento pode até usar essa expressão, eu acho. Beleza, mas eu acho com base em quê? Sim, tem que ter o substrato. Não adianta falar só o que você quer. Tem que ter a ideia concreta do que você está falando. Então, eu acho que o objetivo é trazer desde o empresário até o colaborador e aproximar os dois. Né, falar o que cada um vê, o que cada um entende sobre a gestão, porque a gestão não é só quem toma as decisões, não é só quem está em cima, mas quem está embaixo, quem é o chão de fábrica, digamos assim, eles também entendem bastante do processo, eles veem os problemas, veem o que pode mexer, o que pode mudar, e eles são as pessoas que estão ali na linha de frente, elas sempre sabem o que pode ser feito para melhorar. Isso aí. Falando a respeito disso aí, Matheus, a gente sabe que, infelizmente, a função não do gestor, mas do líder, tem muitos líderes que ainda se prendem bastante naquele comportamento
autoritário, né, do período da escravatura. E muitas vezes não dá atenção, né? Não para ouvir um pouco a ideia desse colaborador que, por mais que muitas vezes tem poucas idades, né? Está começando agora no mercado de trabalho, mas eu acho que essa galera que está começando no mercado de trabalho agora é uma galera que chega com muitas ideias bacanas, né? E de repente pode ali sugerir para o líder uma oportunidade, né? Uma visão de uma execução, seja na parte administrativa, operacional ou onde for, que de repente o cara não tenha, né? Muitas vezes a gente está tão preso num ambiente, todo dia fazendo a mesma coisa, que a nossa mente ela fica limitada a executar aquilo daquela forma. A gente não enxerga o todo. A oportunidade, né? E eu acho que a ideia é fazer com que esse paradigma ele seja um pouco quebrado, né? Que essas pessoas elas cedam um pouco e que parem para ouvir, né? O colaborador. Porque muitas vezes é um cara que tem intenções bacanas, embora esteja ali executando de forma indevida, mas a intenção dele é promover algo melhor. E eu tenho absoluta certeza que, a partir do momento que ele começar a apresentar suas ideias para aquele que pode dar ouvido e de repente não seguir 100%, mas captar aquilo que é legal, né, Matheus? E aplicar para o seu processo, eu tenho absoluta certeza que tem muita molecada aí com muitas ideias boas e que vai trazer um resultado positivo aí para essas áreas. Eu acredito que quando nós colocarmos para falar tanto os funcionários quanto os gestores, a gente vai começar a ter uma ideia muito ampla sobre o que é a gestão e sobre o que exatamente a gente precisa fazer, quais são as visões de todo mundo e qual que é o caminho certo para gerir uma empresa, qual que é o caminho mais ideal para você atingir melhores resultados. Ô, Matheus, ainda nesse gancho aqui também, cara, eu acho que nós estamos numa cidade onde a gente tem muita vaga de emprego, né? Lucas do Rio Verde tem muita vaga de emprego, então já vamos ajudar aí o crescimento populacional aí de Lucas do Rio Verde, para você que está nos assistindo de outras regiões e que de repente passa por esse tipo de dificuldade. A gente hoje temos a oportunidade de morar numa cidade onde as vagas de emprego para todas as áreas elas são extremamente abundantes, né? Tem muito. Desde o operacional até o administrativo, né? Falta qualificação e capacitação para todas as áreas. Então, eu acho que isso aqui é uma ferramenta muito bacana, Matheus, para você que é empresário, que está aqui situado em Lucas do Rio Verde e de repente está ali, não consegue, sei lá, como que eu posso falar, investir num marketing legal ou tirar a tua ideia de dentro da tua empresa. Eu acho que o Chat Evolution ele vem com essa missão de apresentar para a sociedade, eu como empresário, qual que é o perfil que eu estou buscando. Não somente como que eu me comporto dentro da minha empresa, mas qual que é o perfil que eu preciso dentro da minha empresa nesse momento. E, por outro lado, eu acho que essa pessoa que está ali buscando uma oportunidade de emprego e que muitas vezes não está conseguindo se apresentar da forma que precisa para esse empresário. Às vezes eles não têm nem qualificação, eles só têm a vontade de trabalhar e não conseguem a oportunidade. Então, e muitas vezes são barrados até mesmo na entrevista, porque muitas vezes não sabe como se comportar na entrevista, não sabe qual que é a necessidade da empresa, não consegue agir de forma estratégica para poder alcançar essa vaga lá. Então, eu acho que o Podchat Evolution ele vem com essa missão de criar essa ponte, né? De conversar sobre a gestão empresarial, que é o nosso principal foco, é aquilo que a gente gosta, que a gente ama, e que muitas vezes a gente saia daqui corrido, mas, como eu falei, por trás do nosso objetivo principal, tem outros objetivos também. E eu acho que um deles é promover o conhecimento da tua organização, né, para quem está nos ouvindo, e também ouvir aquela pessoa que está lá do outro lado precisando de uma oportunidade. Sim, quem sabe você pega um insight, algum conhecimento que você não tinha e que muda completamente a sua vida. Isso aí. Nossa ideia é conectar as pessoas, fazer elas trocarem as ideias e quando a gente olha um todo, a gente descobre uma coisa que a gente pensava que era
óbvio que era diferente, mas a gente descobriu um conhecimento novo que ninguém tem e que é muito rico e que produz muito resultado. Sim, com certeza. Afinal de contas, ninguém nasce pronto e ninguém sabe tudo o suficiente que não possa aprender um pouco mais, né, Matheus? Sim. Acho que... Isso, inclusive, é uma das ideias do livro que eu li recentemente, Empresas Feitas para Vencer, né? Ele fez a pesquisa para descobrir o que as melhores empresas tinham que tornaram elas as melhores, só que daí as coisas que ele ia descobrindo era muito contra o que ele acreditava que ele ia descobrir. Então, ele achava que ele ia encontrar um líder super carismático, um chefe que comanda tudo a ferro e fogo, com a rédea na mão, com a rédea curta, como diz. Só que, na verdade, ele encontrou o contrário, um chefe que nunca aparecia, que não estava nos holofotes, que era humilde, que sempre ajudava todo mundo, mas que nunca queria se aparecer. E ele acabou encontrando ideias muito diferentes das ideias populares da época dele. Isso eu achei muito interessante. Ou seja, aprendeu bastante, né? Ele aprendeu pesquisando, ele viu na prática que o que dava resultado era diferente. Não era o que ele achava que era o que dava resultado. Eu acho que isso aí também é uma mensagem que é importante, né, Matheus? Muitas vezes a gente tem uma visão de um determinado lugar ou de um determinado processo, ou como que a gente cria aquele pré-conceito, né? Aquele conceito antecipado de que ali é dessa forma, seja para positivo ou negativo, mas a gente só vai saber de fato como acontece e o que acontece a partir de quando estivermos lá dentro, né? Sim. E muitas vezes a gente não lembro bem o termo, mas a gente fica impressionado porque a gente de repente criou um conceito, sei lá, negativo de um ambiente, e quando a gente chega ali vê que não é bem desse jeito, né? Que é um local bacana, que é um local agradável, que tem pessoas bacanas, que recebe nós de forma muito legal. Então, eu acho que é mais um ponto que a gente vai sempre aprender, né? A gente só vai saber como é determinado local a partir do momento que a gente estiver inserido lá dentro. Uhum. Ô, Matheus, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. A mensagem que a gente quer passar, eu acho que a gente já deixou muito claro, né? Sim, qual que é o objetivo do podcast? Qual que é a mensagem que a gente quer passar para essa galera aí, para quem está nos ouvindo, seja profissional, seja gestor, seja empregado. Qual que tu acha que é a mensagem que a gente vai transmitir para essa galera? Eu acho que... Isso você me pegou. Não, mas é isso aí. O bacana do podcast é que é um ambiente que a gente consegue conversar sem essa, né? Sem essa pressão. Sem a pressão. E, na verdade, Matheus, eu gosto muito, né? Eu estou aqui falando, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de apresentar um podcast, mas eu amo, cara, ouvir podcast. E a gente sempre leva uma mensagem, né? Sempre quando tem um tema diferente, a gente sempre aprende alguma coisa. E eu acho que a mensagem que a gente vai terminar passando para essa galera aí é que a gestão ela é um assunto bacana e é um assunto importante em todas as áreas. Sim. Em todas as áreas. Se você deseja crescer no seu ambiente profissional, não tenha o assunto evolution, não tenha o assunto gestão, progresso como um tema chato. Ou por outra, infelizmente, vai ser alguém que vai estar sempre ali, né? Jamais desprezando o profissional operacional, mas eu acho que quando a gente entra num ambiente profissional, a gente entra com uma perspectiva de crescimento. Sim. E, com certeza, na área de produção, você precisa, né, ser um bom gestor. Na área administrativa, você precisa ser um bom gestor. Na área de pesquisa, você precisa também ser um bom gestor. Porque na vida pessoal, na casa, você precisa ser um bom gestor. É o gestor quem vai conduzir todo o processo, né? Então, de repente, pode ser que a gente esteja aqui transmitindo esse podcast para alguém que não gosta de gestão, Matheus, mas que, quando começar a ouvir qual que é a ideia de forma mais simples, pode se agradar do assunto. O que você acha disso? Eu acho que essa que é a ideia. A gente trazer o assunto da gestão e transmitir de forma mais fácil para todo mundo poder entender e aplicar em diversas áreas da vida. Isso aí. Não necessariamente só nos negócios, mas
A gestão se aplica em tudo. Se aplica desde a administração da casa, dos seus gastos, até mesmo o seu sucesso profissional da sua empresa. Eu acho que é um insight bacana, Matheus, para a gente já levar para mais pessoas aqui e convidar mais pessoas. Não é somente aquele empresário da área de produção, não é somente aquele empresário da área de venda. Gente da indústria. Mas não, jamais. Eu acho que para todas as áreas, se você se sente uma pessoa capaz, né, e consegue dialogar de forma natural, né, independente do teu nível técnico, independente do teu conhecimento, eu acho que, com muito respeito, lógico, a nossa missão aqui é trazer essa conversa bacana. Eu queria, Matheus, fazer a leitura desse parágrafo aqui, que nós já deixamos ele bem enfático aqui, tá? Aproveitando o insight do momento, e nós escrevemos porque hoje está complicado, né, cara? Conversar está complicado. De repente, sim, a gente usa um termo, fala algo que as pessoas podem interpretarem de forma diferente. Sim. Então, eu acho que antes de você fazer qualquer julgamento sobre aquilo que foi falado aqui, nós queremos deixar bem claro e bem enfático, até mesmo pela responsabilidade que a gente tem com a instituição do La Salle, que é quem está cedendo esse espaço para nós, com a sociedade, com todo mundo. A organização do Podchat Evolution é expressamente contra qualquer tipo de preconceito, seja contra cor, contra raça, contra opção sexual, contra religião, contra partido político, etnia, região e quaisquer outros tipos de preconceito. Eu acho que é uma mensagem válida e importante, e nós não estamos aqui para falar de nada disso. Diferença social para nós aqui é o pouco importa, né? O nosso tema principal aqui é gestão, e se você pode contribuir com a gente, sinta-se bem-vindo, fique à vontade, independente da cor, da raça, da região, de qualquer coisa que foi citado aqui, sinta-se à vontade para poder compartilhar esse conhecimento com a gente, porque é um outro objetivo nosso, né, Matheus? Sim. É aprender. Nós somos meros estudantes de ciências contábeis. Sim, por enquanto, né? Por enquanto. Mas ainda vamos ser podcasters de sucesso. Com certeza, com certeza. Matheus, como surgiu a ideia do podcast? Fala para nós aí. A ideia do podcast surgiu quando a gente estava conversando depois da aula sobre gestão. A gente estava tendo matérias que diziam a respeito sobre gestão e a gente não conseguia falar tudo o que tinha para falar na aula. Então a gente saía da sala de aula e enquanto a gente ia caminhando no estacionamento até a nossa moto, nosso veículo, né, a gente ia conversando ali, gastava um tempo ali conversando sobre gestão, sobre os assuntos da aula e tudo mais. E aí acabou que a gente tinha tanto assunto que nunca acabava. Então a gente resolveu fazer o programa para a gente sempre estar inovando e estar sempre falando coisas novas. Aí veio a ideia também de trazer outras pessoas para o podcast. Trazer pessoas com visão diferente, que participam da área administrativa ou que são gestores, e também trazer os funcionários, que eu tive essa ideia de trazer também os funcionários da BRF para falar sobre como eles fazem com a gestão lá. Como é que é a gestão na visão de quem está obedecendo, digamos assim. Quem está por baixo. Eu não sei porque o Matheus está citando muito a BRF, eu acho que o Matheus está gostando muito da BRF. Cuidado, hein, Matheus, de repente eles veem de forma diferente. Mas, assim, gente, eu sempre falo isso, cara, ali para mim foi uma escola, Matheus. Cara, foi uma escola, é um ambiente que você aprende muito, muito, muito sobre gestão. Não foi o meu caso, né? Não pelo fato de ela não me proporcionou isso, mas estou aqui somente aproveitando, tá, gente? E falando um pouco, porque o Matheus está falando muito sobre BRF e tal, mas não somente o colaborador da BRF. Eu acho que todas as empresas aqui, elas têm esse poder de contribuição, mas eu falo dali porque foram 12, 13 anos da minha vida ali, e foi um local onde eu cheguei como operador de produção, saí como técnico de produção, pelo menos da minha parte, me sentia, de fato, modéstia à parte, um técnico muito qualificado, por aquilo que eu vivi ali dentro, entende? É lógico que, com o passar do tempo, a gente termina, se a gente não continua praticando aquilo que a gente aprendeu, né, tem aproximadamente 2 anos que eu saí dali,
mas se a gente não continua praticando aquilo que a gente aprendeu, a gente termina esquecendo e é muito natural. Mas os diversos treinamentos ali sobre liderança, sobre gestão de processo, sobre gestão de indicadores, sobre gestão de qualidade, cara, para mim foi muito enriquecedor. Então, não sei porquê, né, que o Matheus está enfatizando tanto a BRF. Para mim foi... uma coisa que me impactou foi aqueles insights que você deu, que você falou que você, analisando lá, você poderia alterar a produção junto com outra pessoa que trabalhava com você. Aí vocês planejaram a produção de uma forma que economizava recurso e produzia muito mais toneladas de alimento por minuto, acho que é. Isso aí foi um dos últimos trabalhos que eu fiz ali. Aí eu fiquei muito impactado, porque você teve esse insight, aprendeu isso lá, só que você não conseguiu aplicar porque você não tinha ainda um cargo que te dava essa... Isso. Mas mesmo assim, Matheus, eu tive gestores excelentes ali, cara. Não quero citar nomes, entendeu? Mas eu tive gestores excelentes. E o último gestor que eu tive, cara, eu acho que você não deve medir uma pessoa pelo carisma. Num ambiente profissional, eu acho que não, entende? Mas pela capacidade que ela tem de execução e pela capacidade de relacionamento, né? Então, eu tive ali grandes gestores ali que me contribuíram para que eu pudesse aprender mais sobre o processo de produção. Lógico, tinha as limitações, né? A gente não tinha autonomia independente para poder pôr em prática, né? Aquilo que a gente via nas salas de treinamento. Mas, cara, para mim, só gratidão. Só gratidão pelas pessoas, pelo ambiente, pela empresa, só gratidão. Tá? E também pelas outras por onde eu passei, né? Não somente ela. Matheus, você falou que quando a gente saía daqui, a gente ficava ali conversando ali, de repente perdia a hora e chegava em casa, a mulher apertava a orelha, é casado, não é mais solteiro e tal, tá chegando tarde. E de fato, né, tá certo, né? Porque a gente tem os nossos compromissos, o dia já é corrido, né? E também a gente precisa dar atenção em casa. Mas teve alguma ideia, Matheus, fora daqui, que falou assim, cara, eu quero fazer esse podcast? Entendi. Só que não era fora da faculdade. Na verdade, os trabalhos que a gente teve de produzir um podcast ou produzir vídeos, eu vi que eles foram muito enriquecedores para mim desenvolver a minha comunicação. Eu cheguei na faculdade muito tímido, muito inibido, e depois comecei a falar e comecei a me soltar mais. Eu achei que desenvolver isso era muito, muito divertido, na verdade. Muito bom. Eu lembro que quando eu falei pro Matheus, falou, cara, eu tô começando a gostar porque... Depois que vê o trabalho pronto lá no final, isso. É muito gratificante. Nós gravamos um vídeo na matéria interdisciplinar, né? Teve e daí um o Matheus podcast. falou, cara, eu gostei bastante de gravar o podcast. Eu falei, então, por que a gente não grava um podcast? Sim. Né? E tá aí o nosso projeto, nosso pontapé inicial hoje. Muita gratidão. Eu, particularmente, Matheus, teve uma situação pessoal, cara, que me motivou muito a dar o pontapé inicial sobre isso aqui. Eu sou um cara que eu amo gestão. Eu não tenho tanto conhecimento técnico, né? Meu conhecimento é extremamente limitado, mas se deixar, eu vou vir o dia conversando sobre gestão. E como eu falei, cara, gestão é um assunto que muita gente não gosta, né? E muitas vezes quando eu conversava sobre gestão, você percebia nitidamente assim a insatisfação, né? A rejeição, né? Cara, não é um assunto bacana. E aí eu ficava meio que, poxa, bicho, com quem que eu vou falar sobre aquilo que eu gosto? E quando o Matheus me deu essa ideia, né? Porque a ideia foi mútua, né, Matheus? Quando o Matheus deu a ideia de, cara, vamos abrir um podcast. Na hora veio, cara, conversar sobre aquilo que eu gosto, com pessoas que também gostam, por um tempo limitado, né? Mas eu falei, cara, é aquilo que talvez eu esteja precisando. Então, pessoalmente falando, para mim foi uma oportunidade de pôr em prática algo que a gente gosta. Eu acho que é importante você se sentir realizado, né, cara?
E isso aqui, para mim, é um local que eu gosto muito de estar, porque eu acho que produz o crescimento. Né? Sim. Produz o crescimento. Existem pessoas. Deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui e mandar um abração. Esse eu vou falar nome, né, para aquele que seria nosso primeiro convidado, mas infelizmente teve que se mudar, né, foi para o Mato Grosso do Sul. Eu não tinha conhecimento disso. Que é o Eliodoro Ayala. Cara que foi meu companheiro na BRF, Matheus, já que o Matheus gosta tanto da BRF. Cara que foi meu companheiro, ele era da manutenção, enquanto eu trabalhava na área de produção. O cara que, eu falei isso para ele esses dias, Matheus, é um cara que eu fazia questão de sentar para conversar no tempo oportuno, porque era uma pessoa que passava, na simplicidade dele, ele passava uma mensagem assim, de uma transmissão tão positiva que você saía de perto dele com vontade de pôr em prática aquilo que você tinha desenhado no papel. Entende? Então, eu vi nesse podcast uma oportunidade para poder conversar com pessoas que gostam do assunto num local propício, sem ser visto como o cara chato da história. Sim. Entende? E ter um espaço para você falar sobre o assunto que você gosta também. Isso. Não é todo lugar que você vai chegar e vai falar sobre o assunto sobre gestão. Eu acho que esse era o meu problema. Porque não tem lugar nenhum para você falar isso. Eu acho que esse era o meu problema, Matheus. As pessoas já estavam cansadas de ouvir sobre trabalho e chega o Elcio para falar sobre trabalho. Mas é legal. Matheus, eu acho que a pergunta ela ficou um pouco redundante, né? Por que falar sobre esse tema? Por que esse tema? Cara, eu posso falar para você, Matheus, novamente, vai ficar redundante, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para poder incentivar. E essa é a ideia do podcast. Cara, não tem outro caminho, né, Matheus? Não tem outro caminho. Se você quer ser diferente, você tem que fazer algo diferente. Esses dias eu estava conversando e alguém me falou assim, mas ali naquela determinada área todo mundo faz do mesmo jeito e aí só sobra para mim fazer. E eu falei, cara, é uma oportunidade que você está tendo. Porque mostra que você é a única pessoa diferente. Você entende? Então, cara, eu acho que quando você busca o conhecimento dentro da tua área, independente de qual seja, o progresso, o sucesso, ele é inevitável. Eu sempre pensei dessa forma. Então, é justamente essa a ideia do nosso podcast, é contribuir com essa galera que está nos ouvindo e incentivar a ser diferente. Né? Não ser melhor do que ninguém, mas ser diferente. A buscar um conhecimento, né? Buscar uma qualificação técnica. Né? Pode seguir, Matheus. Qual que é a próxima? Como fazer para se tornar patrocinador do podcast Chat Evolution, Matheus? Não faço ideia como é que faz. Galera, nós temos as nossas plataformas aí. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas ali inesperados, né? Nós criamos as contas, mas nós não sabíamos que precisava de uma quantidade limitada de inscritos e aí a gente não conseguiu rodar. E aí nós estamos rodando aqui na conta do Instagram do Matheus. Mas nós temos sim, no YouTube, no Instagram, no Spotify, nós temos os canais do Podchat Evolution. Você pode entrar em contato com a gente. Por enquanto a gente não vai ter nada para oferecer, né, Matheus? Sim. Mas também a gente não está pedindo nada em troca. O que a gente está pedindo? Teu conhecimento, tua rotina, o compartilhamento das tuas ideias, daquilo que você entende que é legal, daquilo que você entende que é necessário, daquilo que você percebe que, cara, está faltando isso aqui, e eu tenho absoluta certeza que se eu tivesse alguém com essas características, seja um gestor, seja um empregado, seja um colaborador, seja quem for, se eu tivesse alguém com essas características aqui, eu tenho absoluta certeza que eu conseguiria tornar esse ambiente aqui melhor, esse ambiente de gestão empresarial. Então, entre em contato com a gente aí nas nossas plataformas, a gente vai estar disponível aí para poder estar agendando aqui, né, os nossos próximos bate-papos. Né, sim.
Essa seria a penúltima pergunta, Matheus? Acho que sim. Agora seria o cronograma, né? Matheus, deixa eu te falar. Eu respondi a 7ª pergunta, na verdade você tinha feito a 6ª pergunta, né? Então, como se tornar patrocinador do Podchat Evolution? Da mesma forma, né? Entrando em contato com a gente. Na verdade, o primeiro patrocínio que pode dar, como você citou, é mais o conhecimento, novas ideias ou às vezes a presença no podcast também. Com certeza, com certeza. E eu acho que o nosso primeiro patrocinador, quem abraçou nossa ideia foi a Unilassalle. A Unilassalle, cedendo toda a estrutura. Toda a estrutura. Nós temos aqui, vocês não estão vendo, mas nós temos aqui o representante ali do marketing, que está ali responsável pelo cuidado do ambiente, nos acompanhando, nos dando suporte. Teve grande contribuição aí para poder rodar o podcast. E não foi a primeira vez que a gente foi salvo pelo time do marketing do Unilassalle. Quando a gente gravou o vídeo, eles também cederam gentilmente o tripé para a gente gravar. Sim, legal. Então, novamente, né, Matheus, a gente iria falar, mas novamente, gratidão ao Unilassalle, gratidão à minha família, Matheus, à tua família também, a todo mundo que está nos acompanhando, gratidão à equipe do marketing, né, a todo mundo aí que está dando esse suporte, que está dando essa força para poder fazer com que isso aqui aconteça. Eu acho que o projeto é bacana, a ideia é legal, pode ser que em algum momento a gente tenha algum imprevisto ou alguma situação que saia fora do comum. Eu acho que isso aqui é o normal em todo podcast, mas só gratidão, Matheus. E as nossas plataformas de acesso, Matheus? Essa daí você sabe, Matheus, pelo amor de Deus. Quais são? Mas já foi falado, nós temos conta no Instagram do podcast, temos o Spotify e também temos no YouTube. Por enquanto a gente vai estar só movimentando por lá, porque a gente não conseguiu transmitir por lá. Isso aí. Mas, novamente, deixa eu aproveitar o insight, né, Matheus? Vai lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta, compartilha, nos ajuda. Nós precisamos de 50 inscritos mínimos para poder fazer a transmissão ao vivo, fazer uma live. E, novamente, Instagram. A ideia não é remuneração, não é nada disso. Eu acho que a ideia é muito mais conectar as pessoas e as ideias do que propriamente qualquer tipo de remuneração. Sim. Tanto que a gente já falou aqui, né, para você ser patrocinador do Podchat Evolution, só precisa você compartilhar o seu conhecimento com a gente, que estamos aí nessa fase de aprendizado. Né, Matheus? É isso aí. É isso aí, Matheus? É isso aí. Então, cara, obrigado a todo mundo. Para nós foi um prazer. Toda sexta-feira, ou pelo menos vamos fazer o máximo, para tentar reservar o local. Nas sextas-feiras, às 19 horas, isso aí a gente vai contar com a equipe do marketing que está ali nos bastidores. Depende deles para ter a vaga para ocupar o espaço, porque também temos que dividir com todo mundo da faculdade. Isso. É isso aí, gratidão a todo mundo que assistiu, obrigado pela Unilassalle, obrigado pela minha família por ter assistido, e é isso aí. Beleza, Matheusão? Beleza, até mais, até o próximo.